Olá a todos, meu nome é Miriam Albim. Estou fazendo esse artigo em parceria com os professores doutores Mauro Chantal e Rosiane Lemos. Nós fazemos parte do grupo de pesquisa chamado Obras para Piano de Compositores Mineiros do século XX. E essa pesquisa vem corroborar também um dos objetivos desse grupo, que é o de divulgar os compositores mineiros do século XX. O título desse artigo é O Resgate do Concerto em Mi Menor para Piano e Orquestra, de Pedro de Castro, nascido em 1895 e falecido em 1978. Dados sobre o compositor e sua obra em comemoração ao centenário da Escola de Música da UFMG. Então, este ano nós estamos comemorando os 100 anos do Conservatório Mineiro de Música, que atualmente é a Escola de Música da UFMG. Em minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com a conformação da música erudita nos espaços da cidade de Belo Horizonte, de 1925 a 1950, marco temporal que é a instituição do conservatório. Então, o conservatório ele teve a sua inauguração oficial em 1925, no dia 29 de abril de 1925, e se realizou no Parque Municipal, que seria a sede provisória do conservatório naquele momento. Então, de acordo com a ata da inauguração, estiveram presentes o governador Fernando de Melo Viana, dentre outros políticos, professores do conservatório e alguns alunos matriculados na instituição, acompanhados de seus familiares. Melo Viana foi recebido pelo diretor do conservatório, na época Francisco Nunes, e posteriormente a banda de música do 1º Batalhão da Polícia tocou o hino nacional ao lado do edifício. Então, o Conservatório Mineiro de Música ele permaneceu nessa sede provisória até setembro de 1926. E no dia 5 deste mês foi inaugurado o prédio definitivo, Avenida Afonso Pena, número 1534. Bom, a primeira direção do conservatório foi o maestro Francisco Nunes, diamantinense, que teve sua formação no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional de Música, escola modelo para o Conservatório Mineiro de Música. Depois de Francisco Nunes, que ficou na direção da instituição de 1925 a 1933, nós tivemos a primeira leva de professores, dentre eles Pedro de Castro, que foi um grande professor, e também teve uma atuação como pianista, solista e camerista. Teve também o trio Pedro de Castro, formado por ele e sua esposa. E o Pedro de Castro ficou na instituição como diretor de 1957 a 1962. E teve uma grande carreira também neste tempo. Então agora o professor Mauro Chantal vai falar um pouco sobre Pedro de Castro e em seguida Rosiane Lemos sobre a sua obra, o Concerto para Piano. Olá a todos, eu sou o Mauro Chantal e dou continuidade à fala da professora Miriam Albim, contando a vocês um pouco sobre a trajetória do compositor Pedro de Castro, que nasceu em Barbacena em 1895 e faleceu em Belo Horizonte em 1978. Pedro de Castro teve a sua formação como pianista no Instituto Nacional de Música, no Rio de Janeiro. Essa instituição que é hoje a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E logo após sua formação, retornou a Belo Horizonte, onde integrou a primeira leva de professores do Conservatório Mineiro de Música, que é hoje a Escola de Música da UFMG e que completa 100 anos em 2025. Pedro de Castro teve uma atuação marcante como músico, especificamente como pianista, seja como pianista solista ou como pianista camerista, tendo ele mesmo criado 2 trios ao longo da sua trajetória, o trio Belo Horizonte e também o trio Pedro de Castro. Ele também se destacou como professor particular de piano em Belo Horizonte, e a sua obra ela pode ser considerada uma obra eclética, que é uma característica de muitos compositores do século XX que tiveram sua formação sob a influência do romantismo, mas que logo se depararam com o modernismo e também com o modernismo / nacionalismo no Brasil, né? E Pedro de Castro passou por essas influências, não estabelecendo um período específico para a composição de determinado estilo. Então, ele começou
compondo obras românticas, flertou um pouco com o impressionismo, compôs obras nacionalistas, mas isso não o impediu de realizar na sua obra-prima, o Concerto em Mi menor, uma escrita também romântica, como a professora Rosiane Lemos falará daqui a pouco. E a obra dele, ela se divide em várias formações musicais, como piano solo, piano a quatro mãos, piano e orquestra, como no caso do Concerto em Mi menor, canto e piano, canto e orquestra, obras corais e outras formações. De modo que ele atuou como compositor paralelamente às atividades como docente no Conservatório Mineiro de Música, instituição que ele chegou inclusive a dirigir também. E sua obra, ela permanece, de certa forma, ainda restrita aos acervos particulares e também ao acervo da própria Escola de Música da UFMG. Há uma primeira pesquisa em nível de pós-graduação, uma dissertação de mestrado, de Lucas Damasceno, que tratou das canções para canto e piano. E agora eu tenho a oportunidade de supervisionar o pós-doutorado da professora Rosiane Lemos, que é docente na Universidade Federal de Uberlândia e retorna à Escola de Música da UFMG, onde se formou, para a realização do seu pós-doutorado, especificamente sobre o Concerto em Mi menor de Pedro de Castro. Um abraço a todos. Olá, eu sou Rosiane Lemos, professora de piano na Universidade Federal de Uberlândia, e neste momento estou realizando o pós-doutorado na Escola de Música da UFMG, sob supervisão do professor Mauro Chantal. Eu iniciei os meus estudos de piano no Conservatório Mineiro de Música com o professor Eduardo Azam. Em seguida, eu fiz a graduação com a professora Celina Chervinsky e o mestrado com o professor Lucas Bretas. Eu retorno à Escola de Música e eu tenho como objeto de pesquisa o resgate do concerto em Mi menor para piano e orquestra do compositor Pedro de Castro. Além de executar a obra, eu irei oferecer a edição da partitura. Coincidentemente, a escola está comemorando 100 anos e o compositor Pedro de Castro teve uma relevância enorme na construção dessa história. O concerto pode ser considerado obra-prima do compositor e tinha um significado emocional. Ele dedicou esse concerto ao seu filho primogênito, que faleceu muito jovem, o maestro Roberto de Castro. Esse concerto teve estreia em 1980, foi executado apenas uma vez e teve como solista a pianista Berenice Menegali, sob a regência do maestro Sérgio Magnani. Ela que na infância tinha sido aluna do professor Pedro de Castro antes de seguir seus estudos em Paris. O concerto possui características românticas e ele alterna momentos de puro lirismo e com momentos de virtuosismo. A valorização da música de concerto no Brasil tem sido muito explorada na pesquisa acadêmica. Por isso, nós, professores, trabalhamos nesse sentido. Muito obrigada.
Eu e a professora Rosiane Lemos tocaremos agora um pequeno excerto do primeiro movimento do concerto em Mi menor para piano e orquestra do compositor Pedro de Castro. Eu tocarei o final do tutti da orquestra, bastante enérgico, com a entrada do piano solista. O próximo trecho que nós interpretaremos, ele mostra exatamente a passagem dessa música enérgica apresentada logo no início do concerto para um momento mais lírico. Finalizando os nossos exemplos, ainda no primeiro movimento do concerto em Mi menor, o trecho final de orquestra e piano solista.